menos e o Atlético tem um jogo a menos. Então, assim, se esses dois times tiverem resultado positivo no jogo que falta, né, o Vasco poderia alcançar o Inter na pontuação e o Atlético poderia passar, mas, como disse a 0 hora, é liderança, Diogo, só que sem gordura. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mansur, bom dia, Pedro. Sem gordura e foi um jogo muito lamentável. Eu acho que tem uma imagem de áudio vazado, né, da única coisa boa da gente não ter público no estádio. A gente vê ali expressões, frases, enfim, ali na hora. Né, a assistência ali para o gol do Patrick, ele entrou como atacante, como vem acontecendo, né, para ser o dublê de Guerreiro ao lado do D'Alessandro. O Galhardo estava com um problema no tornozelo, quer dizer, ele estava com uma mobilidade muito menor. Ao seu lado do D'Alessandro, já com 39 anos, não dá nem para cobrar que ele faça aquela marcação desde o começo, lá do ataque, e aí isso acabou interferindo em todo o processo assim, de intensidade do Inter, da marcação lá na frente. Acho que isso atrapalhou um pouco o Inter nesse sentido. Mas a lamentação é porque o Inter acabou entregando 2 gols para o adversário. Né? O segundo gol é uma falha muito infantil, foi muito infeliz o Rodinei, o lance estava lá do outro lado. Eu já vi pênaltis infantis em jogadas em que há a bola ali na jogada, né? No caso do Rodinei isso não aconteceu. O Codê tentou argumentar que estava longe demais, mas longe demais também é pênalti, né, Diogo? Não, aí é aquela entrevista. Se for dentro da área, é pênalti, desculpa, né? Não. É aquela entrevista do técnico tentando proteger os seus jogadores, né? Ele inclusive disse que o Inter acabou, que os 2 erros individuais acabaram comprometendo a vitória do Inter, que contava demais, né? Porque dentro daquela lógica, né? É a lei Muricy de como ganhar campeonato. Você ganha dos pequenos e médios na tabela, né? Eu tô falando médios aí porque o Bahia é um baita, um grande clube, né? Mas na tabela tá no nível médio e depois você troca ponto com os grandes. Foi o que o Inter fez com o Palmeiras, por exemplo, né? Mas acabou não fazendo o seu dever de casa contra o Bahia, e aí ainda está na frente do campeonato, mas assim, lamentou demais esses pontos perdidos, porque lá na frente eles vão fazer diferença. O Flamengo está se aprumando de novo, o Palmeiras está se aprumando, vão fazer falta esses 2 pontos. Agora, né, que a briga vai se afunilando ali em cima, certamente, pontos perdidos. Assim. O conceito de dentro de casa talvez até tenha mudado um pouco dentro desse campeonato, né? Mas tem jogos, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, né? Acho que a gente vai ter que esperar uma amostragem para comparar com outros brasileiros para saber o real impacto, né? Eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo. Mas ainda tem aquela linha de corte, né, Mansur, que um time que é candidato ao Campeonato Brasileiro faz sem desrespeito aos outros. Mas ele diz assim, eu vou enfrentar agora, esse time que eu estou enfrentando é candidato ao título, esse time que eu estou enfrentando é posição intermediária, esse time que eu estou enfrentando é brigar para não cair. Então, assim, né, esses jogos têm uma definição melhor de quem vai buscar... Uma definição melhor de quem vai buscar o quê dentro do campeonato. Aí mesmo sendo em casa ou fora, você tem que pensar assim, o Bahia não é candidato a título na minha avaliação. Aí é a avaliação do Inter, isso não tem nenhum demérito do Bahia, né? Mas faz esse tipo de conta, né, Diogo? E o Bahia sem treinador, o Roger saiu num momento assim conturbado, nada a ver com o tamanho de clube, poderia ser um grande time que está num momento menor, assim, está num momento mais complicado, no meio da tabela, esse é o conceito aí de médio. E a régua do Inter aumentou um pouco também, né? O Inter, na medida em que conseguiu ser líder do campeonato e sustentar essa liderança de alguma maneira por algumas rodadas, a régua do Inter ficou lá em cima, subiu, né? O Inter tem muitos problemas ainda de lesão. Vamos lembrar que o Inter, além de estrear o Abel Hernandes, que entrou muito bem no jogo, deu um calcanhar para o Marcos Guilherme perder um gol, depois salva um gol no final, o Inter acaba de contratar outro atacante, outro argentino, inclusive, outro estrangeiro, o Leandro Fernandes, de 29 anos, que o seu último clube foi o Independiente. O Inter está montando uma legião de estrangeiros, aí já são 8 estrangeiros, 6 argentinos, um paraguaio e um uruguaio. Né? Lembrando que no Campeonato Brasileiro só 5 podem ser inscritos para um jogo, mas na Libertadores podem todos, não há problema algum. O Inter ainda está buscando reforços para tentar enfrentar o Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou a atenção foi essa questão da rotação aí, né? O Inter sempre tem um padrão aí de rotação, de intensidade, marcar na frente, que ele não conseguiu sustentar neste jogo com o Bahia. Para a régua alta, que o Inter se propõe. Mansur? Não, só para colocar, eu estava vendo o jogo do Inter, uma coisa que me chamou muita atenção, e aliás dialoga com essa questão do ataque, da formação do ataque desde a saída do Guerreiro. Mesmo com isso que o Diogo pontuou do Galhardo
sem estar 100%, do companheiro dele, do Alessandro. Em tese, 2 jogadores que naquelas condições do jogo de ontem iam pressionar um pouco menos. O Inter conseguiu manter o seu traço de um volume brutal de jogo. Tinha momentos longos do jogo em que o Bahia não conseguia respirar. Para sair a bola era recuperada muito rapidamente. Me chamou a atenção que dentro desse volume o Inter produziu ofensivamente pouco. Ele finalizou um pouco sempre que encontrou a defesa do Bahia posicionada atrás. Aí pode ter um pouco a ver com o fato da questão da mobilidade do Galhardo. O D'Alessandro, naturalmente, ele vem atrás para buscar essa bola, ele vai circular muito e não vai ser um jogador que vai ficar enfiado na linha defensiva do adversário. Por vezes me pareceu que faltou profundidade, que normalmente é dada muito pela infiltração dos meias, né, que é muito uma característica desse time, e que ontem não estava acontecendo tanto. Esse movimento para mim, me pareceu por vezes que faltou mais o movimento com a bola do que o movimento para pressionar e recuperar a bola. Não, pode ser. Quando eu falo intensidade, eu coloco isso tudo no combo. Não apenas aquela pressão lá na frente, a começar pelos 2 atacantes, aí a linha de trás avança, compacta o time e meio que asfixia o adversário. Eu falo também no momento da construção ofensiva, você tem razão. As infiltrações aconteceram menos, né? O segredo, na verdade, aqui, na minha opinião, desse modelo do Inter, que não é tão complexo assim, porque outros times já fazem, enfim, ele se dá justamente nessa linha de 3 meias, né? Bosquilha, Patrick, porque essa linha de 3 meias, mais o Edenilson, essa linha de 3 meias que tem que fazer um trabalho constante de ir e voltar, box to box, o tempo inteiro, com infiltrações. É assim que o Inter entra na área, né? Porque ontem não tinha um atacante de velocidade. Quem tem que fazer isso é essa linha de 3 meias. E essa intensidade não aconteceu para isso, na parte da construção ofensiva. Mas assim, não foi uma derrota, um empate com gosto de derrota por culpa do treinador, nada disso. Foi um episódio que aconteceu na vida do Inter. O campeonato é assim, ele é traiçoeiro mesmo, o Campeonato Brasileiro. A ideia de jogo do Inter está muito colocada, está muito bem colocada. Tanto que a gente pode fazer análise a partir dela, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas a ideia de jogo do Eduardo Cudê já está colocada para os jogadores, isso não tenha dúvida nenhuma, independentemente de quem joga. Diogo, isso eu acho legal a gente... Deixa eu ouvir o Pedro, fala. Não, desculpa, não, o que eu acho legal a gente destacar, que a gente, o Diogo já até falou da boa partida mais uma vez que fez o Galhardo, é que a gente sempre discutia tanto quando o Guerreiro, participa aqui do programa seguinte, a lesão do Guerreiro, a gente falava sobre o substituto do Guerreiro. Eu acho legal a gente destacar a adaptação do Galhardo a esse modelo de jogo do Cudê. Seja como aquele atacante participando junto com o Guerreiro e agora como, de certa forma, o substituto do Guerreiro. Antes do gol de pênalti, ele faz um gol que é anulado. É um gol assim, típico de centroavante. O gol dele contra o Botafogo também é um gol de centroavante. Então, assim, ele participa do jogo muito ativamente, não só saindo da área, mas também tá tomando os trejeitos ali da grande área. Então, assim, muito, muito legal a gente ver essa adaptação do Thiago Galhardo. É que assim, o Inter é líder, né? Mas o gremista, ele tá contando o seguinte, o Colorado tá contando o seguinte, né, professor? Tá com 17, mas era para ter 21. Porque aí entregou 2 resultados nos acréscimos e de ontem mais ainda, né? O Rodinei vai fazer um pênalti daquele sem a menor necessidade, né, Celso? Foi amargo o resultado, né? O próprio Cudê falou que seria inadmissível ter perdido aquele jogo e para as pretensões do Inter é inadmissível mesmo. Ô Birá, você já tá com confiança nesse time do Inter ou ainda não te conquistou? Eu tô faz tempo já. Eu sempre falo que o Inter, para mim, é um time que tá no pelotão do... Considerando que o Flamengo segue como favorito mais destacado do campeonato, mas desde o começo do ano eu vejo o Inter como um time com potencial de fazer parte do bloco de perseguidores, aí, pra entrar no clima do Tour de France. Né? Chasing Group. Eu acho que o Inter Chasing Group, Biratã. Exato, é o Chasing Group. Eu acho o Inter um time consistente, acho que é um time que ainda precisa oscilar menos durante os jogos, ele oscila muito ainda durante os jogos, tem momentos muito bons, de repente tem uma queda, mas é um time capaz de ser muito competitivo sim, e precisa resultar melhor em Grenal também, isso é importante para dar confiança nesse time. Mas, pô, com o desfalque dele, perder um jogador importante como o Guerreiro, achou uma solução, tem conseguido se manter forte na frente com o Thiago Galhardo fazendo o papel ali de jogador principal figura ofensiva. Eu acho o Inter um time muito forte, sim. E o Internacional tomou o gol de empate ontem no finalzinho, continua na liderança, mas vai perdendo o que se chama de gordurinha no Campeonato Brasileiro. Paulo Vinícius Coelho, essa gordurinha que imaginava-se que o Internacional fosse conseguir, já foi para o espaço, embora
estar na liderança é sempre muito bom, PVC. É líder porque tem o melhor ataque, mas é o pior líder em pontuação e saldo de gols desde 2014. E isso é um pouco reflexo desse início de campeonato depois de tanto tempo de paralisação. Pode uma coisa ter a ver com a outra, não é uma certeza que uma coisa tem a ver com a outra. O Inter perde um pouquinho da pressão, tem condição de recuperar a bola no ataque, como acontece no lance do gol do Patrick, que a gente vê o passe do Thiago Galhardo. Que campeonato faz o Thiago Galhardo nessas primeiras 8 rodadas, mas ele vai perdendo um pouquinho de consistência depois. Ele perdeu o ataque, né? A grande contradição, embora ele tenha o ataque mais positivo do campeonato, ele não tem atacantes. O ataque joga com o Thiago Galhardo e D'Alessandro, os dois homens que são meias, mas que fazem o Internacional chegar. O vacilo foi do Rodinei, o jogo estava ganho, o Inter merecia ganhar o jogo, apesar de boa participação do Bahia, e aí no último lance, o pênalti que a gente ouviu agora há pouco a regra clara dizer que é clara a jogada, dá a chance do empate ao Bahia. O Inter é líder, mas tem o Atlético e o São Paulo no calcanhar, e o Flamengo chegando. E mais um gol de Thiago Galhardo no campeonato. É impressionante mesmo o que o Thiago Galhardo tem feito no campeonato. Todo mundo imaginava que depois da saída do Paulo Guerreiro machucado, o Internacional caísse de produção, mas não. O Thiago Galhardo está dando conta do recado. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols marcados. Começando entre os titulares ou começando na reserva, ele entra e bota a bola para dentro. E esse gol, o gol de empate do Bahia. O Internacional tomou o gol no finalzinho, aos 51 minutos do segundo tempo. Já havia tomado um gol no finalzinho no jogo contra o Palmeiras. Aos 48 do segundo tempo, o Luiz Adriano fez o gol de empate do Palmeiras. Ou seja, são 4 pontos perdidos com gols no finalzinho. Fala, PVC. Só que no contra o Palmeiras ele fez os acréscimos também. No pênalti. Né? Agora, esse é o tipo do gol, Pedrinho, que enlouquece o técnico de futebol, né? Porque, poxa, o jogo já acabou, né? Aí o outro time vai lá e empata o jogo. Tem que ter entendimento até do momento, né, Sereta? Os jogadores eles têm que estar mais atentos a toda a situação desse ano, né, que é um ano diferente. Eu acho que o equilíbrio e o nivelamento é muito por baixo pela questão da pandemia. Devido à má preparação, você cai muito na qualidade física e técnica do jogo. E aí você enfrenta um Bahia que estava com problemas de organização estrutural, mudança de treinador, 5 jogos sem vencer. E aí é um momento de você focar e definir a partida, né? Porque, como a gente fala desse equilíbrio, você não pode perder certas oportunidades, respeitando muito ao Bahia, mas era o momento do Internacional atropelar. E aí o Rodinei, numa jogada individual, né, ele muda todo o processo. Isso aí é falta de entendimento do que está acontecendo. Por isso que eu falo que o jogo ele é muito mais pensado. Está acabando o jogo, né? Sabe que tem o VAR, e aí você tem uma atitude completamente descabível para a situação. Não era uma bola que estava sendo disputada, a bola estava em outro momento. Então, assim, o que acontece até fora da questão tática e técnica influencia diretamente para determinar o desenvolvimento da equipe dentro da competição.